Ora, bem-vindos à minha resolução do Exame Nacional de Físico-Química A do ensino secundário, primeira fase, realizado no dia 27 de junho de 2022. Como habitualmente, estes exames têm sempre um apoio em termos de um formulário, uma tabela e uma tabela de constantes que nós teremos que utilizar, ou poderemos utilizar, na resolução dos exercícios que nos são propostos. Portanto, este ano temos também a tabela dos elementos químicos e temos depois, então, o enunciado propriamente dito, com o conjunto de exercícios que teremos para resolver. À semelhança dos anos anteriores, devido à pandemia, continua, portanto, a existir perguntas que são obrigatórias, marcadas com asterisco, e depois um conjunto de perguntas em que, por exemplo, como é o 1.2, que dentro de um conjunto, só algumas é que, ou se todos resolverem esse conjunto, são cotadas um determinado, aquelas que tiverem melhor pontuação. Portanto, este é o exame. Neste caso eu estou com resolver a versão 1 e na minha exposição eu já passei, fiz um copy and paste das perguntas que irei, portanto, já estão parte delas resolvidas e que irei explicar a metodologia na sua resolução. E, portanto, eu neste momento vou passar para um outro, ok? Onde eu utilizo aqui um produto, que é o Journal, que me permite, através de uma mesa de digitalização, efetuar aqui, portanto, alterações ou, portanto, a exposição escrita. Bom, temos aqui a primeira pergunta, em que eu passo a ler. Em 2020 foi enviada mais uma sonda espacial ao planeta Marte, integrada na missão Mars 2020. Essa sonda transportou, pela primeira vez na história da exploração espacial, um pequeno helicóptero. Fazer voar um helicóptero em Marte foi um desafio. Imagino. Os engenheiros sabiam que a aceleração gravítica de Marte é aproximadamente 1/3 da terrestre, ajudaria na descolagem, mas a sua atmosfera rarefeita iria tornar mais difícil a sustentação desse mesmo helicóptero. Assim, o pequeno helicóptero, de 1,8 kg de massa, foi construído com duas hélices de 1,2 metros de diâmetro que rodam em direções opostas a 2.400 rotações por minuto. Ora, temos a primeira pergunta, 1.1. Com os dados do altímetro, os engenheiros confirmaram o sucesso do primeiro voo de teste, em que o helicóptero apenas efetuou, uma trajetória vertical, E, portanto, e o gráfico, na figura 1, encontra-se representado o gráfico de altitude do helicóptero, y, em função do tempo. E considero que o helicóptero pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Vamos à primeira questão, que é uma questão de resposta múltipla, 1.1. O gráfico da figura 1 permite concluir que, ora bem, entre 0 e T1 o helicóptero se afastou do ponto de partida. Ora bem, nós o que vemos é a altura em função do tempo. Ora, entre 0 e T1, a altura é sempre a mesma, ou seja, o helicóptero não se afastou do ponto de partida. Portanto, esta opção não conta. Entre T1 e T2,
O movimento do helicóptero foi uniformemente acelerado. Bom, aquilo que nós observamos é que entre T1 e T2 nós temos aqui uma reta. Ok? E essa reta tem um determinado declive. E o declive é constante. Ok? É constante. Ora, se o declive é constante, o que é este declive da reta? Ok? Não é mais do que a velocidade do aparelho, da direção, ok? No sentido vertical, ok? E, portanto, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, trata-se de um movimento uniforme e não de um movimento uniformemente acelerado. Portanto, esta, meus amigos, também não conta. Entre T2 e T2 e T3, o helicóptero escreveu uma trajetória retilínea. Bom, eles dizem que apenas efetuou, não nos podemos esquecer, uma trajetória vertical. Portanto, ele não descreveu uma trajetória retilínea. Portanto, o que nós vemos aqui entre T2 e T3 é que ele está a uma determinada altura, mas está parado, ele não se move. Portanto, por exclusão de partes, e vamos acreditar, ok, que entre T0 e T4 ocorreu uma inversão no sentido do movimento do helicóptero. Provavelmente o que ele fez foi uma rotação, manteve-se à mesma altura, pouco mais de 3 metros, mas provavelmente poderá fazer uma rotação e, portanto, aqui era preciso estar atento, com muita atenção ao enunciado e não esquecer. Eu sei que quando se começa um exercício, um exame, há sempre um pequeno nervosismo, mas é preciso manter muito o foco, o aluno estar focado e concentrado no sentido de não cair em algumas escorregadelas. Sabe? Bom, vamos então à pergunta 1.1.2. Em Marte, o trabalho realizado pela força gravítica que atua no helicóptero no deslocamento entre a posição inicial e a altitude máxima é, portanto, cá está o trabalho realizado, que é aquilo que nos estão aqui a pedir, pela força gravítica, atenção, é força gravítica, não é da Terra, é de Marte, ok? E nós já nos deram que a força gravítica de Marte é 1/3 da terrestre, ok? Então o que é o trabalho? Nós temos a força gravítica, ok, de Marte é neste sentido, descendente, e aquilo que o helicóptero vai percorrer é uma determinada distância, portanto temos aquele vetor. Portanto, como se vê, isto faz 180 graus, não é? Okay? O que é o trabalho? É precisamente aqui, como a intensidade da força é constante, o FM é constante, não é mais que o produto escalar entre o vetor força, gravítica de Marte, com o vetor distância, ok? Cada um escalar. Ora, isso vai ser igual aqui, vai ser, ora, ele percorreu, ok? Ele percorreu um determinado valor que foi de 3 metros, portanto vai ser o valor aqui, por acaso esqueci do menos, de facto, às vezes, até eu estou nervoso, posso dizer, mas estou agora a brincar um bocadinho, mas aqueles 180 graus, de facto, eu vou pôr aqui o menos, como é óbvio, que resulta do cosseno de 180 graus, ok? Este senhor menos resulta do produto escalar, é o cosseno de 180 graus, que é igual a menos 1, ok? A multiplicar por Fn, e portanto, continuando, ok? E substituindo, portanto, temos o que é o FM, é a massa do helicóptero, 1,8 kg, vezes a gravidade, que é 10 sobre 3, a multiplicar por 3, o que dá menos 18 joules. Portanto, é a opção
Desculpem lá, eu vou pôr aqui primeiro quais são as opções escolhidas. Portanto, 1.1.3. Considera uma parte do percurso em que o helicóptero se move com velocidade constante. Ou seja, estamos precisamente naqueles períodos em que entre o T1 e o T2, a velocidade é constante. Aqui também a velocidade é constante entre T3 e T4. Okay? Em que se move com velocidade constante. Qual das opções pode representar na mesma escala as forças que atuam no helicóptero? A força de sustentação gerada pela rotação das elas, que é o Fs, faz com que, portanto, através do impulso, o helicóptero se mova, não é? E a força gravítica, o que é que vai aqui acontecer? Vai acontecer que uma velocidade é constante, a força resultante entre estas, que é a força resultante entre estas duas forças, não é, da ascensão e de gravítica, de Marte, tem que ser iguais. Porquê? Porque a velocidade é constante, ou seja, aqui estamos perante a primeira lei de Newton, não é? Portanto, a força resultante sendo igual a zero, significa que o corpo tem uma trajetória retilínea com velocidade constante. A velocidade pode ser nula, não é? Mas é constante. Portanto, aqui não me parece que haja uma grande. Ok? É B. 1.2. Esta é opcional, embora conte, se for das melhores, okay, que tiver melhor cotação, é aquela que interessa para o resultado do exame. Ok. Qual das expressões seguintes permite calcular em metros por segundo o módulo da velocidade de um ponto na extremidade de uma hélice do helicóptero? Vamos imaginar que aquela circunferência é a hélice, até a rotação da hélice, ok? E que tem uma determinada velocidade. Nós sabemos que isto é um movimento uniforme, circular uniforme, e é dado em que a velocidade é dada por ω/r, ok? ω/r, que é a velocidade de rotação, basicamente. O que é o ômega? É 2π vezes a frequência. Bom, o que é que nos é dito? Portanto, o que é a frequência? Bom, ele diz-nos que, aqui em cima, que as asas, não é, têm 2400 rotações por minuto. Portanto, se é por minuto, são as 2400 a dividir por 60, porque o minuto tem 60 segundos, não é? Bom, então o módulo da velocidade vai ser o ômega, ou seja, 2π, 2400 sobre 60, vezes o quê? Vezes o raio da hélice. E o raio da hélice, ok? Portanto, se eles nos estão a dizer que o diâmetro é 1,2, o raio da hélice é metade do diâmetro. Portanto, 0,6. Comparando, ok? Qual é aquela que no 1.2 exprime... eu aqui esqueci-me de uma coisa, né? Metros. Segundo menos 1, como é óbvio, não é? E, portanto, comparando, a resposta correta é a C. Bom, continuando na nossa missão a Marte, não é? E agora, para tornar, eu vou retirar aqui o meu, para ver o ecrã todo sem interrupções, portanto, vou aqui ocultar o painel de vídeo e vamos passar, portanto, já viram que sou eu que estou a falar, e vamos então agora continuar a nossa exploração em Marte. A entrada da sonda na atmosfera de Marte foi uma das fases críticas da missão. A interação da sonda com a atmosfera provocou um aumento significativo da temperatura do seu revestimento, claro. Não é? Numa aproximação à situação real, esquematiza-se na figura 2, que não está à escala, uma parte de um percurso retilíneo, portanto, entre o A e o B, o percurso é retilíneo, portanto, a trajetória é retilínea,
da sonda ao entrar na atmosfera marciana entre a posição A e a posição B. Admita que sobre a sonda atuam três forças constantes, felizmente que são constantes, a força gravítica, Fg, uma força perpendicular, F, à trajetória F, e a força de arrasto, força de atrito aerodinâmico, que designam por Fa. Ok? Está expresso aqui na figura 2. E, antes de passar ainda à resolução, temos, depois a resolução vem aqui um bocadinho para a direita, admita que a sonda, massa de 1050 kg, passa pela posição A com uma velocidade de 16.500 km/h e descreve uma trajetória que faz um ângulo de 80 graus com a vertical. E vamos considerar que no percurso entre A e B, a sonda perde 55% da sua energia cinética inicial. A intensidade da força de arrasto é, em média, 30 vezes superior à da força gravítica, atenção, força gravítica de Marte. Ok? Estamos em Marte, não estamos na Terra. Determina a distância percorrida D e apresenta todos os cálculos efetuados. Então vamos começar aqui por designar algumas coisas. Vamos chamar MS a massa do satélite. E o MS são 1050 kg. A velocidade, ok, em A, eu coloquei aqui, que a velocidade em A temos aqui a velocidade em A, isto é o VA, ok, VA. São, eu já 16,5 vezes 10 ao cubo km/h. Enfim, depois nesta notação, poderia pôr na notação científica, poderia dizer que era 1,65 vezes 10 à vezes 10 à quarta km/h. E sabemos, o que é que nos é dito? Que a energia cinética em B é, ora bem, o que é que eles nos dizem? Que a sonda perde 55% da sua energia cinética inicial, que é a energia cinética em A. Portanto, vai ser 1 menos 0,55, ou seja, se ele perde 55% de energia, quer dizer que a energia cinética B, ok, há de ser 0,45, né, da energia cinética em A. E que a força A, de arrasto aerodinâmico, é 30 vezes é 30 vezes o Fm, a sua intensidade. Bom, o que é que também nos dizem? Que o F da figura é perpendicular a D, ok? Pelo que esta força aqui não vai realizar trabalho ao longo daquele percurso, aquele F. Não vai realizar trabalho ao longo daquele percurso, ok? E, portanto, o trabalho realizado por aquela força F, ok? Vai ser o F vezes D cosseno de 90, ora o cosseno de 90 é zero, e, portanto, o trabalho realizado por aquela força é zero. Ok? Portanto, é uma força que não vai entrar aqui para a variação da energia mecânica. Ok? Bom, o que é que nós concluímos? Nós concluímos que a variação, vamos começar aqui pela variação da energia mecânica delta EM. Já sabemos que a variação da energia mecânica é a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. E também sabemos que a existir variação da energia mecânica, é igual ao trabalho realizado pelas forças não conservativas, ou pela resultante das forças não conservativas. Bom, aqui a resultante, aqui a força não conservativa, uma vez que o trabalho realizado pela força F é nulo, vai ser o trabalho realizado pela resultante das forças não conservativas, que neste caso vai ser basicamente a força de arrasto. Ok? Então vamos aqui por partes. Vamos então determinar, ok, a variação da energia cinética. A variação da energia cinética é a energia cinética em B menos a energia cinética em A. Ora, já sabemos que a energia cinética em B, tal e qual como nós já vimos, é 0,45 vezes a energia cinética em A. Pondo a energia cinética em A em evidência, é claro que isto está a menos 0,55 SCA. Ora, sendo a energia cinética um meio de mVA ao quadrado, basta substituir, okay, menos 0,55, o M é 1050 kg, portanto o meio de M dividido por 2, VA quadrado.
E sabemos também a velocidade em A. Substituindo os valores, vamos obter um valor, uma variação da energia cinética dada por menos 6,066 vezes 10 à nona joules. É o resultado, okay, do cálculo daquela expressão. Agora vamos ver a variação da energia potencial. Ora, a variação da energia potencial sabemos que é dada pelo quê? É a energia potencial em final, que é na posição B, menos a energia potencial na posição inicial, que é no ponto A. Nós, aquilo que vamos ter, vai ser a massa do satélite, vezes a gravidade, a força, desculpa, a aceleração gravítica, ok, em Marte, multiplicado pela diferença da altitude HB, ok, menos HA, relativamente ao Sol, não é? O HA é a altura em A relativamente ao Sol de Marte, HB é a altitude relativamente ao Sol B. Ora bem, o que é esta altitude? Ok? Ora, esta altitude, sabemos que o HB tem uma altitude menor que o HA, logo, portanto, aquilo vai ser menos D. Portanto, menos D, desculpem lá, menos D, falta aqui uma coisa que é o que eu depois ali ponho, ok, é aquela a diferença de altitude cosseno de 80 graus, faltou por aqui. Cosseno de 80 graus, mas que eu pus depois aqui, ok? Portanto, vai ser a massa, 1050, vezes 10 ao cubo, ok? Vezes D, cosseno de 80 graus, e, portanto, porque sabemos que aquela diferença é negativa, ok? Portanto, a variação, e é de esperar que a variação da energia potencial seja uma variação negativa, como é óbvio, não é? Ora, a variação da energia vai dar menos 607,8 vezes D, ok? Portanto, basicamente, eu estou a usar aqui 4 dígitos significativos, aqui também decidi usar 4 dígitos significativos, embora aqui tenha utilizado 5, mas podia ter utilizado também 4, enfim, tenho aqui 2, 4, enfim. Ora bem, então, temos então que a variação da energia mecânica é o quê? É a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial. Mas, por sua vez, a variação da energia mecânica já vimos que é o trabalho realizado pela força não conservativa, neste caso pela força de arrasto. Ok? Muito bem. E, então, aquilo que temos é aqui, eu por acaso aqui, eu acho que vou fazer aqui uma alteraçãozinha, que é para vocês talvez perceberem a razão depois daquele valor, porque talvez a anotação não esteja aqui muito correta. Mas, de qualquer das maneiras, avancemos. Portanto, o trabalho da força não conservativa, que é a variação da energia mecânica, há de ser a variação da energia cinética, dado por este valor. Ok, agora vou passar aqui para a mãozinha, dado por este valor, menos, ok, o valor da variação da energia potencial. Bom, mas o que é o trabalho da força não conservativa? Lá voltamos, e por isso é que talvez eu deva fazer isto. É o produto escalar entre estes dois vetores. Eu não sei se tenho aqui um desenho, tenho aqui um desenho, por isso é que eu fiz a nota. Reparem, tenho aqui um desenho da força de arrasto e do deslocamento. Portanto, o vetor tem a direção, ok, contrária ao do deslocamento, ok? E, portanto, mais uma vez, isto aqui faz 180 graus. Portanto, o produto escalar entre a força de arrasto aerodinâmica vezes e pelo deslocamento, pelo vetor de deslocamento, é dado pela força de arrasto vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180. E, portanto, dá menos FAD. Portanto, como vê, eu aproveitei para corrigir esta situação, ok? E já surge essa situação. Aqui, portanto, é a variação da energia cinética. Este é a variação da energia potencial que passa para o primeiro membro positivo. E este senhor aqui, ok, é o resultado, ok, do menos FA vezes D. Desculpem lá, parece um G. FA vezes D, ok?
Bom, resolvendo agora a equação, é uma equação linear em ordem AD, ok? Em ordem AD. Aqui o cálculo auxiliar, portanto, o que é a força de arrasto? É 30 vezes Fm, ok? Dá 1050 vezes 10 à quinta, ok? O deslocamento é D, portanto, vezes o cosseno de 180 graus, o cosseno de 180 graus é menos 1 e por isso é que aparece aqui o menos, ok? Por isso é que aparece aqui o menos. Então, resolvendo a equação, determinamos que o D é aproximadamente 5,81 vezes 10 à quarta metros, ok? Portanto, serão mais ou menos, traduzindo isto para quilómetros, são mais ou menos 58 quilómetros, se não me falha a memória. Também. Voltamos, continuamos a nossa exploração em norte, ok? Para preparar vamos preparar uma nova expedição, uma futura expedição a Marte. Na missão Mars 2020 seguiu o módulo, ok? MOXIE, que as experiências são muito importantes. Este dispositivo foi concebido para testar pela primeira vez a produção local de dioxigênio, O2, a partir do dióxido de carbono, CO2, existente na atmosfera marciana, de acordo com as semi-reações traduzidas por... Portanto, temos as semi-reações, ok? O CO2 recebe 2 eletrões, gera CO mais O2 menos, que por sua vez o O2 O2 menos, e portanto 2 átomos de O2 menos, desculpem, 2 íons, peço desculpa, 2 íons de O2 menos, ok, liberta 4 eletrões e gera ali o O2. Portanto, basicamente aquela equação, juntando as duas semi-equações, aquilo que vamos ter é 2CO2 traço 2CO mais O2. E temos que ter isso em atenção. Ora bem, então, 2.1. Na semi-reação representada em 1 a variação do número de oxidação do carbono é... Ok. Portanto, nós, basicamente, não vai haver aqui grandes... Por acaso aqui, eles têm toda a razão. Eu fiz aqui as contas, mas de facto não devia fazer as contas, porque eles estão a pedir... Mas não vai haver grandes alterações. Sinceramente, não vai haver grandes alterações. Não vai haver grandes alterações, mas de qualquer das maneiras eu vou corrigir isto aqui, está bem? Peço desculpa, porque eles estão a pedir em 1. Ok? E eu, então, relativamente a 1, ok, aquilo que temos é CO2, ok, mais 2 eletrões. CO. Mais O2 menos. Ok, então temos aqui o nosso amigo, aqui é menos 4. Ok. Aqui é, porque é 2, o O entra com menos 2, vezes 2 dá menos 4, o C eletricamente neutra, portanto, CO2 é eletricamente neutra, portanto tem que dar 0 a soma. E deste lado aqui também entra com menos 2, ok, e com o CO eletricamente neutro, portanto mais 2, ok? E portanto, e vemos, eu vou retirar isto aqui, peço desculpa, realmente. E uma correção. E, portanto, temos que a variação do número de oxidação do carbono, ok, é 2 menos mais 4, dá menos 2 é menor que 0. Portanto, ou é D ou é D. E o CO2 recebe 2 eletrões. Ok, o CO2 recebe 2 eletrões. Portanto, sofre uma redução. Logo, CO2 é a espécie oxidante. E, portanto, no 2.1, aquilo que traduz o que acabei de afirmar
é a opção B. Portanto, 2.2. Calcula o número de módulos MOXIE necessários para produzir 1000 kg de O2 em 365 dias. Considero que o módulo MOXIE consegue retirar por hora 16,70 gramas de dióxido de carbono da atmosfera marciana e que a transformação de CO2 em O2 tem um rendimento de 50%. Ok. Admita que a duração de um dia em Marte é aproximadamente igual à de um dia terrestre. Apresento todos os cálculos e provados. Bom, aqui que temos é que a massa de CO2 que o módulo consegue retirar por hora, né, é 16,70 gramas por hora. O rendimento é 50%, ok? E o rendimento que nós pretendemos, 50%, não é mais do que a quantidade de O2 obtido nas condições que nos estão a descrever, a dividir pela quantidade de O2 esperado por aquela reação, ok? Portanto, eu retirei. Agora faz falta aquela reação, de facto. Faz falta aquela reação. Portanto, nós tínhamos então que 2CO, se não estou, 2CO2, ok, vai dar, aliás está lá em cima, 2CO mais O2. Isto é importante por causa isto é muito importante por causa da razão estequiométrica entre o CO2 e o O2, ok? É de 2 para 1. Ora bem, cá está. A razão estequiométrica entre CO2 e O2 é de 2 para 1. Portanto, 2 moles são necessários 2 moles de CO2 para gerar 1 mol de O2, se o nosso belo rendimento fosse 100%. Mas já vimos que isso não acontece porque o rendimento é mais baixo, é 50%. Ok? Portanto, já vamos ver como é que determinamos. Portanto, a razão estequiométrica entre o CO2 e o O2 é a razão é 2 para 1. E vamos calcular como se, baseado naquela equação, ok? Portanto, nós temos que o N do CO2 há de ser igual à massa do CO2, vamos calcular a quantidade de CO2, ok? Correspondente àqueles 16,70 gramas que ele gera numa hora, ok? Vezes a dividir pela massa, ok? Do CO2. E nós temos que o rendimento desculpem, a quantidade de CO2, 16,70 vezes a dividir por esta quantidade, ok? Este corresponde ao carbono, 2 vezes 16 corresponde ao O2, e portanto nós temos que a quantidade dá 0,3795 moles, ok? Mol. Muitas vezes digo moles, mas é mol. Ok. Então, aquilo que é esperado, O2, ok, é aquela quantidade de moles, ok, a dividir por 2, porque a razão estequiométrica é de 2 para 1, ok? Seria o esperado, que dá, portanto, dá 0,18975 mol. Entretanto, o N obtido na realidade é metade daquilo, porque estão-me a dizer que, infelizmente, ok, o nosso MOXIE não é assim tão perfeito, não é? E, portanto, tem um rendimento de 50%, que dá aquele valor em mol, que é metade dos 0,18975. Então vamos calcular a massa do O2. Vai ser a quantidade obtida, ok? Vezes, portanto, o M maiúsculo do O2 e que vai dar 3,0336 gramas. Ok? Tá? Bom, então nós queremos, provavelmente aquilo que nós queremos obter, nosso objetivo provavelmente não será os 3,0336 gramas por hora. Porquê? Porque aquilo que nós pretendemos é obter
que ao fim de um ano, 365 dias, consigamos obter 1000 kg de O2, não é? Não é? Ora bem, na realidade, aquilo que nós que queremos pretender obter numa hora, é isso que vamos calcular, obter numa hora, é massa, que é o valor de um ano a dividir por 365 vezes 24, ok? Ou seja, aquilo que nós queremos obter numa hora, ok? Massa de oxigênio que nós queremos obter numa hora é 114,16 gramas. Ora, se cada... Então, agora temos que ver quantos MOXs é que vamos precisar, não é? Portanto, a quantidade de MOXs que eu chamei aqui Q, ok? Há de ser o número pretendido, 114,16 gramas, a dividir por 3,0336 gramas. O que dá, bom, fazendo as contas dá 37,63. É claro que para obter aquilo nós precisamos de ter, não há, o MOXIS são números inteiros, portanto, são necessários 38 MOXIS para atingir pelo menos o objetivo de ter 1000 kg, ok, de oxigênio. 3. Procura de vida extraterrestre envolve a detecção de substâncias cuja existência pode ser indicadora da presença de vida. Ok. 3.1. Metano é uma dessas substâncias e já foi detectada em Marte. A molécula CH4 apresenta geometria. Bom, eu pus aqui uma tentativa espacial, né? Aqui uma tentativa espacial de mostrar que o C é o átomo central e os outros são vistos como periféricos, os outros hidrogénios. E a estrutura da molécula é simétrica, ok? A estrutura eletrónica da molécula, ok? Falta talvez dizer isto. Eletrónica, a forma como se distribuem os eletrões, não é? A molécula é simétrica. E, portanto, se ela é simétrica, é polar. E, portanto, tem uma figura tetraédrica. Portanto, aqui não me parece haver uma grande dúvida, que é a D tetraédrica e é apolar. Ok? Opção D. 3.2. A descoberta da origem do metano, ok, em Marte, irá provavelmente requerer medições isotópicas. Vamos ver. No planeta Terra, o carbono apresenta dois isótopos estáveis. O carbono 12, que é o C12, ok? O carbono 13, que é dado por C13. A fração molar do isótopo 13 no carbono é 0,0108. O que é a fração molar? Que eu representei ali por aquele X todo bonitão. Ora, é a quantidade do carbono 13 a dividir pela quantidade total, que é a quantidade do carbono 13 mais a quantidade do carbono 12 que existentes no planeta Terra. E, portanto, que aquela fração é 0,0108. Então, o que eles pretendem é que nós calculemos o número de átomos do isótopo de carbono 13 presentes numa amostra de 1000 gramas de C, ok? 1000 gramas de CH4 terrestre. Então, vamos ver. Apresento todos os cálculos efetuados. Ora, a quantidade de CH4 em 1000 gramas, ok? Nós queremos o número de átomos. Nós queremos o número de átomos. Portanto, a quantidade é N, ok? E o N é dado por isto, mas aquilo que nós queremos é a quantidade. A quantidade, neste caso, do número de moléculas de CH4, ok? Que é este NCH4. Não é mais do que a quantidade, que é o número de moles, ok? A multiplicar pelo número de Avogadro. Portanto, isto aqui é o número de Avogadro, ok? Isto é o N do CH4, ok? E, portanto, é o número de moléculas. Portanto, temos aquela quantidade de moléculas, eu deixei estar, não resolvi, deixei estar naquela forma. Ora bem, o número ora, o número de átomos existentes, em cada molécula só existe um átomo de carbono.
Portanto, o número total de carbono, okay, é igual ao número à quantidade de moléculas, okay, do NCH4. E agora fiz as contas, né? 0,3751 vezes 10 levantado a 26, que é a mesma coisa que 3,751 vezes 10 levantado a 25 átomos. Ok? Portanto, temos aqui portanto, a quantidade total. Okay? Não é a quantidade total, peço desculpa. O número de átomos. Ok? Totalidade do número de átomos. Ora, quem diz que é igual a quantidade a dividir por quantidade do C13 é a mesma coisa que dizer que esta relação mantém, fazendo o N minúsculo passar a N maiúsculo, ok? E, portanto, nós temos que o valor total de átomos de C13 há de ser igual à fração molar a multiplicar pelo N total. E, portanto, isto dá... eu aqui esqueci-me de uma coisa, como é habitual. Ok. Por vezes há coisas que se esquecem. Ok? E, portanto, aquilo é dado por 4,51 vezes 10 levantado a 23 átomos. Às vezes há coisas que se esquecem. Depois vamos descontando assim umas décimas, não é? Portanto, concentração e o foco é fundamental na resolução dos exames. E também alguma tranquilidade e segurança. Ora bem, 3.3, num átomo de carbono no estado fundamental, existem. Ora bem, a configuração eletrónica do carbono, nós podemos exprimi-la desta maneira, através deste desenho, não é? Temos aqui 4 eletrões de valência e esses 4 eletrões de valência estão em 3 orbitais. Portanto, nós temos 4 eletrões de valência e não 2 eletrões, portanto só pode ser A ou B, portanto imediatamente ficam excluídas a C e a D, não é? E distribuídos por 3 orbitais. Portanto, cá está, mais uma vez, a resposta B. 3.4. A figura 3 está representada a fórmula da estrutura da molécula de uma substância presente no Sol marciano. Ok? No Sol marciano. Olhando, isto é um hidroxil, não é? Portanto, aqui termina com OH, um carbono se liga a um OH. É claro que isto pertence à família dos álcools. Julgo que esta não parece que tenha grande dificuldade, ok? Eu vou gravar isto, porque isto, como já fiz aqui umas alterações, convém gravar. Bom, então agora temos que um navio transporta metano, CH4, condicionado em tanques. Um tanque, na sua capacidade máxima, contém 1,17 vezes 10 ao cubo quilogramas. No fim de contas, nós vimos que 10 ao cubo quilogramas é uma tonelada, não é? Estamos aqui na presença de cada tanque de 117 toneladas de CH4 liquefeito. Ok? 117 toneladas. Eu até vou pôr aqui 117 toneladas. Ok? E o CH4 liquefeito tem aquela massa volúmica de 0,4241 gramas por cada centímetro cúbico. Como vamos trabalhar em decímetros cúbicos, eu aqui aproveitei na 4.1, em que nos pedem para calcular a massa máxima de CH4 que seria possível transportar num tanque, caso esta substância se encontrasse num estado gasoso em condições PTN. E aqui vamos ter uma pequena surpresa, não é? Apresento todos os cálculos efetuados. Ora bem, portanto, vamos olhar para aquela massa volúmica do CH4 liquefeito, que eu chamei ρL, ok? Rho inicial do CH4, e transformei aquilo para decímetros cúbicos, que é para nós não trabalharmos sobre essa medida, que são, ora bem, se eu multiplicar o centímetro menos 3 por 10 ao cubo, não é? Vou ter centímetro menos 3, como é óbvio. Portanto, tenho que multiplicar por 10 ao cubo 0,424
portanto 42,41, que dá 424,1 gramas por cada decímetro cúbico. Okay? No estado gasoso, em condições PTN, o volume molar de um gás é dado, okay? Já sabemos que o volume molar, que é VM, VNCM, é dado pelo volume dividido pela quantidade. Em que, nas condições PTN, são 22,4 decímetros cúbicos por mol. E o V, que aqui estamos a considerar é o volume de um tanque. Nós queremos saber quanto, no estado gasoso o que é que conseguimos lá colocar de CH4, ok? Volume de um tanque. Portanto, precisamos calcular esse volume de um tanque, ok? Para saber, no fim de contas, o que é que lá conseguimos colocar de CH4, gasoso. Então, vamos lá calcular o V do tanque. Portanto, através da densidade liquefeito, do CH4 liquefeito, é dado pela massa de CH4 dividido por V. A massa de CH4, nós já sabemos que é 1,17, são as tais 117 toneladas, ok? Vezes 10 à quinta, quilogramas, e portanto nós, desculpem lá, 10 à quinta, quilogramas, falta aqui qualquer coisa. Peço desculpa, mas eu vou ter que checar, verificar, ok. Porque, ok, está certo. Portanto, isto é em quilogramas, e depois cá em baixo, em vez de pôr 424,1 gramas, pus o seu formato em quilogramas, vezes 10 levantado a menos 3 quilogramas, ok? Portanto, isto está em quilogramas. Portanto, temos que o volume vai ser dado, ok? Por, portanto, isto aqui é quilogramas, só para, ok? E este senhor é quilograma por decímetro menos 3. Ora, o decímetro menos 3, não é? Passa lá para cima para decímetro cúbico. E por isso é que está decímetro cúbico, ok? Portanto, fazendo aquelas contas, dá 2,759 vezes 10 à quinta decímetros cúbicos. Ora, tendo já o volume, não é? Sabemos que a quantidade de CH4 que vamos lá colocar gasoso há de ser o volume a dividir pelo volume molar do CH4 nas condições PTN, não é? Portanto, será 2,759 vezes 10 à quinta dividido por 22,4, que dá 1,232 vezes 10 à quarta mols. Mol, lá estou com mols, é mol. 4. Cálculo da massa agora de CH4 no estado gasoso necessário para colocar, para introduzir num tanque. Vamos lá, ok? Num tanque. Então vamos calcular essa massa. E essa massa, ficamos com a surpresa de só entrar lá, nem chega a 2 toneladas, não é? 1977 quilogramas. Bom, já estão a ver porque é que se coloca a transformação do CH4 liquefeito, é que se consegue levar uma quantidade muito maior do que se fosse transportado, ok, nas condições PTN, não é? E, portanto, não era economicamente muito viável transportar 2 toneladas em vez de 117 toneladas, ok? Embora também a liquefação do CH4 também seja um processo que tem um custo, mas de qualquer das formas é bastante mais compensador tornar o CH4 líquido, não é? No estado, na fase líquida, do que na fase gasosa, para ser transportado por navios. 4.2. Ora, a reação do CH4, continuamos aqui com a nossa química, com o dioxigênio O2 em fase gasosa é traduzida por aquela equação. Ok? Como ΔH, portanto, é negativo, significa que nesta reação há libertação de energia. Portanto, ou só pode ser o A ou o B. Portanto, na reação completa do CH4, proveniente do tanque do navio de transporte, são libertados agora o A ou o B. Ora bem, a questão é que a quantidade que está lá no tanque do navio, não é? É bastante grande. O número de
a quantidade do CH4 líquido é muito maior do que 1 mol, não é? Porque aquele valor, menos 890 kJ é por mol, é um valor por mol, portanto nunca pode ser o B. Portanto, daqui, sem fazer contas, porque não há outras opções, porque as outras é consumidos, não são consumidos, concluiríamos facilmente que a opção seria a A. De qualquer das maneiras, vamos comprovar esse valor da opção A. Ora, a energia libertada é igual, ok, ao número, à quantidade líquida do CH4 que nós já tínhamos calculado, multiplicado por aquele delta, a delta H, né, por cada mol. E, portanto, se nós fizermos as contas, os valores que nós obtivemos, vamos obter 6, aproximadamente, não é? 6,49 vezes 10 levantada a 12 joules. Portanto, se nós tivéssemos que demonstrar aquele valor, não é, dos 6,49, teríamos que fazer, ok, desenvolver e fazer este cálculo. Mas, neste caso, isto não era necessário para obter aquele valor. Ou para escolher, ou melhor, para escolher a opção correta. 4.2.2. O dióxido de carbono, CO2, ao reagir com a água da chuva, origina um ácido fraco, o ácido carbónico H2CO3. Dado por a primeira ionização do ácido carbónico em água pode ser traduzida por aquela equação. Quais são as duas espécies que resultam da segunda, atenção, é da segunda ionização do ácido carbónico em água? Bom, nós pegamos aqui nos produtos, não é, nos produtos de reação e vai estar, portanto, no meio da água, vai reagir com o H2O. E aquilo que nós obtemos é que há um próton, não é, que sai do HCO3 menos, não é, para o H2O. Significa que a água vai receber aquele H. Portanto, significa que ao perder o próton ele fica, não é, fica com menos uma carga, ou seja, fica eletricamente mais negativo, o 2 menos, ok? E, portanto, claro que, indo o H para o H2O, H3O mais. Portanto, o que resulta da segunda ionização, cá está, H3O mais e CO3, 2 menos. Portanto, é a opção D. 5. Continuamos com aqui a química em força. Nas imediações de um lago, um vulcão entra em erupção, com libertação de grandes quantidades de dióxido de enxofre, SO2. Okay? Este gás reage com o dioxigênio atmosférico, transformando-se em trióxido de enxofre, SO3. Este sistema fechado, peço desculpa, esta reação pode ser traduzida por aquela equação que ali é apresentada. E temos aqui o 5.1. O gráfico da figura 4 representa o rendimento da reação de formação do SO3 a diferentes temperaturas, θ, em equilíbrio à pressão de uma atmosfera. Portanto, aqui é mantida a pressão e aquilo que vai haver é um aumento de temperatura em sistema fechado. Okay? Ora, nas ordenadas temos a percentagem de conversão em SO3, okay? E nas abscissas temos, okay, a temperatura. Ora, quando há um aumento da temperatura, o que é que nós verificamos? Verificamos que a percentagem de conversão em SO3 vai diminuir. Okay? Significa que a reação química em causa, quando aumentamos a temperatura, vai favorecer o sentido dos reagentes. Ou seja, ao aumento da temperatura, o sistema, okay, vai contrariar esse aumento de temperatura. E, portanto, vai haver, no sentido dos reagentes, é uma reação endotérmica. Okay? Portanto, ou seja, com o aumento da temperatura, o sistema, ao tentar reduzir a temperatura, vai absorver essa energia. Okay? E provoca o aumento, a conclusão que nós temos é que provoca o aumento das concentrações dos reagentes. Okay? Portanto, esta é a conclusão que vamos tirar. A reação considerada no sentido direto, ok, no sentido direto, já vimos que, pela análise do gráfico, vimos que
A reação endotérmica é no sentido inverso. Portanto, no sentido direto é exotérmica, ok? E, portanto, ou é A ou é a C. E constante equilíbrio à temperatura de 800 graus. É, como é óbvio, não é? É inferior. Porquê? Porque, como provoca um aumento da concentração dos reagentes, significa que provoca uma diminuição das concentrações dos produtos de reação, não é? E, portanto, como provoca uma diminuição dos produtos de reação, significa que a constante equilíbrio que é dado pelo produto, não é? Das concentrações dos produtos de reação elevados aos seus coeficientes estequiométricos a dividir pela concentração dos produtos, das concentrações dos reagentes também elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Portanto, aqui no 5.1.1 é inferior a 800 graus do que a 400 graus. Portanto, ok, temos a opção A. Portanto, o KC, como já vimos, portanto, vai, ok, constante equilíbrio à temperatura, cá está, vai ser reduzido. Ok? A redução da concentração dos produtos de reação, logo, diminui com o aumento da temperatura. Porquê? Porque vai haver um aumento das concentrações, ok, dos reagentes. 5.1.2. Epá, isto realmente. Preveja, de acordo com o princípio de Le Chatelier, o que aconteceria ao rendimento, atenção, ao rendimento de formação da SO3, se uma temperatura, agora temos uma temperatura constante, a pressão aumentasse. Ora, a temperatura constante, quando se aumenta a pressão, pelo princípio do Chatelier, o sistema vai reagir no sentido de contrariar o aumento dessa pressão. E não é alterada, ok? E não vai alterar, ou não vai provocar a alteração da constante de equilíbrio KC. Por conseguinte, o sistema vai evoluir no sentido da reação que origina menor número de moles de componentes até atingir um novo estado de equilíbrio. Portanto, o sistema vai reagir no sentido direto, ok? Que se traduz, se ele vai reagir no sentido direto quando se aumenta a pressão, então traduz no aumento do rendimento de formação de SO3 nesta reação. É a conclusão que se tira. 5.2. A erupção de um vulcão pode libertar energia suficiente para vaporizar a água de um lago. Calcula a energia em unidades do Sistema Internacional necessária para vaporizar 59.400 metros cúbicos de água no estado líquido, à pressão atmosférica normal. Admita que nas condições indicadas a massa volúmica da água é 1 grama por centímetro cúbico, que corresponde a 1 kg, peço desculpa, a multiplicar a 1 kg por decímetro cúbico, ok? A temperatura inicial da água é 18 graus Celsius e a entalpia de vaporização da água é 2,26 vezes levantado ao cubo quilojoule por cada quilograma. E, portanto, isto é o ΔH. Nós costumamos ser o ΔH. Apresento todos os cálculos efetuados. Ok? Ok. Ora bem. Eu preciso... Eu não pus aqui o valor do C da água, mas do H2O, mas isso facilmente vemos. Depois facilmente iremos. Ok. É 4,18 vezes 10 ao cubo. Depois já ponho as unidades. 4,18 vezes 10 ao cubo. Ok. Depois já ponho as unidades. Será por quilograma. Ok. E, portanto, já ponho as unidades. A energia total vai ser a energia na fase, enquanto a água está em fase líquida, ok? Mais o Q2, que é a energia libertada, okay? Na mudança de fase. Então, o que é que nós temos?
Portanto, temos que o Q1 é igual à massa vezes o C. O C é o C da água, C do H2O, ok? Vezes a diferença de temperatura. Ora, a temperatura, a mudança de fase, ok? Quando a água passa a fase gasosa, é de 100 graus Celsius, ok? E, portanto, aquilo que nós temos é, e o Q2 é M vezes variação da entalpia. Então, vamos lá determinar o Q1. MC delta T, portanto, vai ser 5,9 vezes 10, 5,94 vezes 10 à sétima, ok? 5,94 vezes 10 à sétima, de decímetros cúbicos, porque agora estou a trabalhar decímetros cúbicos, ok? Temos aqui, portanto, a massa, onde é que está? Peço desculpa, só um bocadinho, só para eu verificar, só um bocadinho, que eu vou verificar só aqui alguns valores, só um momento. Ok. Ora, como há pouco eu estava a dizer, isto vai ser, como o CO da água é de 1 kg por decímetro cúbico, okay? Nós temos os 5,99400 vezes 10 levantado à sétima, ok? Porque estou a transformar metros cúbicos em decímetros cúbicos, a multiplicar por 1. Portanto, este é o valor da massa, ok? Isto é o M. Vezes 1. Desculpem lá, porque é vezes 1. Então pus aqui vezes 1. Vezes o C, que é 4,18 vezes 10 ao cubo, vezes a variação da temperatura, que é 82. Ok? Portanto, temos aqui até o cálculo auxiliar do cálculo da massa. Portanto, o Q1 dá aquele valor que ali está. O Q2 vai ser a massa, cá está, que é os 5,94 vezes 10 à sétima, a multiplicar pela variação da entalpia, o que dá este valor. Portanto, significa que o Q, ou seja, a quantidade, ok? A energia em unidades de SI necessária para vaporizar aquela água é dado por 1,546 vezes 10 levantado a 14 joules. Ou joule. Tenho a mania de dizer isto no plural, mas é no singular. 5.3. A cinza vulcânica é responsável pela adição de íons metálicos à água em lagos e cursos de água. O hidróxido de ferro, 2, é um sal pouco solúvel em água. O seu equilíbrio de solubilidade é expresso por aquela equação que ali está, ok? E o produto de solubilidade KS é 4 vezes 10 levantado a 10 levantado a menos 15 a uma determinada temperatura T. A solubilidade agora pretende a solubilidade do hidróxido de ferro em água à temperatura considerada. Qual destes valores é? Ora bem, nós sabemos que na dissolução de um sal, okay, neste caso pouco solúvel, apenas uma parte dele se dissocia completamente no solvente, neste caso a água, originando um equilíbrio químico heterogéneo. E neste caso, o equilíbrio resulta da dissociação de um sal, que é traduzido genericamente por uma equação que eu agora até vou dizer uma equação genérica, ok? Vou pôr aqui, ok, isto aqui interrompi. E a equação genérica, vamos pôr que é B, ok, B, ok, A. Em comparando, o BB pode ser o Fe e o A pode ser o H2, ok? Que vai dar okay, nos produtos de reação, que é traduzido pela okay, B, N+, ok, no estado aquoso. Aliás, este aqui, nós devíamos pôr aqui, falta aqui o estado sólido, ok? Pronto. Mas é só para compararmos esta forma genérica, ok? E é dado por A levantado a M menos, ok?
e em que, portanto, aquoso, em que o KS, que é a constante do produto de solubilidade, é dado é dado pelo quê? É dado por, já sabemos que são as concentrações, ok, do B n mais levantado ao seu coeficiente estequiométrico, que é o B, este é o coeficiente estequiométrico, que é o B pequeno, ok, a multiplicar pelo A, ok, M menos, levantado também ao seu coeficiente estequiométrico, que é o A pequeno, ok? Bom, aquilo que, conhecendo o KS, que é o que aqui nos é dado, ok, que é o caso deste exercício, é possível determinar o valor da sua solubilidade, ok? Portanto, é possível determinar o S, ok? Que é o valor da sua solubilidade. E, portanto, cá está. E, de uma forma genérica, e não consigo, vamos lá ver se eu consigo, pode-se traduzir que o KS, né, é igual ao BS levantado a B, tem a ver com o coeficiente estequiométrico B, ok? A multiplicar pelo coeficiente estequiométrico vezes a solubilidade levantada a A, ok? Portanto, aquilo que eu escrevi aqui em vermelho é a forma genérica, ok? Agora podemos comparar, Ora, o KPS é dado, ok? E 4,1 vezes 10 levantado a menos 15. E é dado pelas concentrações. E nós temos que, relativamente ao FE, portanto, o que é o FE? Nós temos aqui, isto aqui é 1, não é? E isto aqui é 2. Portanto, vai ser 1 vezes S levantado a 1, que é S, vezes 2, ok? Que é o A é 2, S levantado a 2. Portanto, basicamente temos este resolver, desculpem lá, já agora vou pôr isto não se percebe muito bem, mas isto é o KS, peço desculpa, está um bocadinho, portanto, a equação, para determinar a solubilidade do hidróxido de ferro é igual a 4S ao cubo. Significa que o S é a raiz cúbica de KS sobre 4. Portanto, este valor dá 1,01 vezes 10 levantado a menos 5. Dá aquele valor 1,0083 vezes 10 levantado a menos 5, mas nós arredondando aqui, dá 1,01 vezes 10 levantado a menos 5 mol por decímetro cúbico. Ora, isto é a opção C. Ai, desculpem lá, continuar aqui nesta saga. Ok? Continuando. Ora bem, para prever erupções vulcânicas, os cientistas monitorizam a atividade sísmica com sismógrafos. Os sismos geram, entre outros tipos de ondas transversais S e ondas longitudinais P. O epicentro de um sismo ocorre a 3.220 km de uma estação sismográfica, sendo as ondas S detectadas. Portanto, as transversais detectadas 4,8 minutos depois das ondas P. Admite uma propagação em linha reta e considera que as velocidades das ondas P e S se mantêm constantes durante o percurso. E dão-nos aqui a velocidade de propagação das ondas P a 8 km por segundo. E a questão é calcular a velocidade de propagação das ondas S. É aquilo que nos estão a solicitar. Bom, a distância é 3.220 km. O atraso da onda S relativamente à onda P, 4,8 minutos. Então, vamos determinar o tempo da onda P. É igual, portanto, a 3.220 vezes a sua velocidade. Ou seja, aqui a velocidade é constante, não é? Portanto, o espaço percorrido, que são 3.220 km, ok? Há de ser igual
portanto, será 402,5 segundos. Portanto, é 8 km por segundo. Ora, a velocidade significa que o ΔT, que são os 4,8 minutos, há de ser o tempo das ondas transversais T, ok, menos o tempo, ok, das ondas P. Portanto, a transversal vai ser os 402,5 mais os 4,8 vezes 60, se estamos a falar em segundos, não é? 4,8 minutos. Okay? Portanto, a onda transversal, o tempo que a onda transversal leva a percorrer, os 3.220 km, é de 690,5 segundos. Bom, como a velocidade é constante, portanto, o valor, portanto, é o espaço percorrido, que é 3.220 km, a dividir por 690,5 segundos, dá 4,66 km por segundo. Aquilo que se aproxima é aquela que vamos escolher, é a opção C. 6. Ora bem, num percurso pedestre no litoral algarvio, havia um rapaz encontra aos seus pés uma abertura na rocha. Ao olhar para o seu interior, observa que se trata de uma cavidade de desenvolvimento vertical de profundidade elevada sobre a água. Este tipo de cavidades designa-se algar. Não é por acaso que é destas cavidades que vem a designação de algarve. Pela abertura do algar, o rapaz deixa cair verticalmente uma pedra, como se representa na figura 5. O som da pedra a bater na água é ouvido 3 segundos depois de a pedra ser largada. Okay? E admita que a velocidade do som do ar é 340 metros por segundo e que a resistência do ar é desprezável, portanto, aqui a queda é uniformemente acelerado, o movimento da queda da pedra, mostra que para a distância percorrida h, a razão entre o tempo de queda tq da pedra e o tempo de propagação do som ts é 24, ou seja, que a razão entre tq e ts é igual a 24. Bom, como a equação de movimento de queda, uma vez que a distância do ar é desprezável, é dado que é um movimento uniformemente acelerado, é dado por h é igual a 1 meio de gt, portanto é o tempo de queda ao quadrado. Ora, sendo a aceleração 10 metros considerado 10 metros por segundo quadrado, portanto dá h igual a 5t quadrado. Por outro lado, temos que a equação da velocidade de propagação da onda sonora é constante, okay? Que é 340 metros por segundo. Portanto, quer dizer que a onda vai percorrer o h, é a sua velocidade vezes o tempo, okay? De propagação da onda sonora. E, portanto, vai ser 340 ts. Agora temos que igualar as duas expressões, porque o h é o mesmo, e obtemos aquela equação que 5t quadrado é igual a 340 ts. Okay? E, portanto, por outro lado, sabemos que o tempo de queda mais o tempo de propagação da onda, não é? que é gerada quando a pedra mergulha na água, ok? É 3 segundos. Logo, o TS é 3 menos TQ. Substituindo agora o TS ali nos 340 vezes TS, obtemos que 5TQ quadrado é 343 menos TQ. Portanto, obtemos uma equação de segundo grau, ok? Portanto, simplificando ao máximo esta equação, tq quadrado mais 68tq menos 204 igual a 0. Vamos retirar o valor de tq. Ou seja, estamos a obrigar, basicamente, não temos outra maneira, de calcular o valor de tq. É o que aqui nos estão a obrigar. Através daquela equação, é claro que nos interessam mais, uma vez que aqui é menos 68, o tempo é sempre positivo, não é? E, portanto, aquilo que nos interessa na resolução do tq é aqui o mais na raiz quadrada. E, portanto, o TQ dá aproximadamente 2,878 segundos. Ora, o TS, neste caso, vai ser a diferença entre 3 segundos e 2,878. Okay? Dá 0, peço desculpa, isto realmente, por vezes, a escrever, quando já se escreve no final de um teste,
Já muitas vezes escrevemos as coisas um bocadinho à pressa. Portanto, é um 0, ok? 122 segundos. Portanto, a razão dá-nos 23,59. Enfim, com as aproximações, com essas coisas todas, o que podemos considerar que a razão é 24, ok? 6.2. A queda vertical da pedra na superfície da água origina uma onda circular, tal como se representa na figura 6. Na imagem, as zonas mais claras correspondem a cristas e as zonas mais escuras correspondem a vales. Admitamos que temos ali um diâmetro de 3 metros, ok? Então tiramos aquela fotografia, porque provavelmente ele ainda se vai propagar mais, não é? Vai espraiar mais a onda. Entre o instante em que a pedra atinge a água e o instante em que a frente de onda atinge a margem. Atinge a margem, pronto. Há um lado que atinge a margem, outro lado se calhar não atinge, continua. O intervalo de tempo de corrida é 3 segundos. A onda que se propaga na água tem, agora temos que ver qual das opções é que... E para isso temos que fazer aqui umas contas, ok? Então, se nós contarmos, ok, se nós contarmos, ora, ele tem o ponto branco, significa que o próximo círculo branco relativamente ao centro é um comprimento de onda, ok? Portanto, temos um comprimento, 2 comprimentos, 3 comprimentos, 4 comprimentos, 5 comprimentos de onda, ok? Até atingir a margem. Portanto, ora, mas o que vai dali do centro até à margem é o raio, não é o diâmetro. Portanto, isto é o raio, é d sobre 2. Há de ser igual a 5 vezes o comprimento de onda. Portanto, o comprimento de onda que obtivemos, lambda é igual a 0,3 metros. Ok? 0,3 metros. Tá? E, portanto, ora, e a velocidade com que a onda se propaga é constante. Ok? A velocidade com que ela se propaga é constante. E, portanto, a velocidade, sendo constante, vai ser igual a 3 meios vezes 1/3, que dá meio segundo. Dá meio segundo. Portanto, vai ser o espaço, portanto, 3 meios que é o raio, ok? E, portanto, a dividir, é o espaço a dividir pelo tempo, que é 1/3, ok? Dividir o tempo, que é 3, que é 1 a dividir pelo outro, portanto, dá 3 meios vezes 1/3, dá 1 meio. Portanto, é meio segundo. Sabemos que a velocidade, que é constante, é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. E vamos retirar aqui a frequência. O valor da frequência é a velocidade a dividir pelo comprimento de onda. Fazendo as contas, obtemos uma frequência de 1,667 Hz. Okay. Então, tendo a frequência e o comprimento de onda, que é aquilo que nos estão aqui a sugerir nas respostas múltiplas, vamos ver aquela que se traduz numa proposição verdadeira, ok? Ora, temos uma frequência de 3,3 Hz. Não, temos aqui 1,667 Hz, está longe dos 3,3. Um comprimento de onda de 0,6 metros. Não, o comprimento de onda é 0,3 metros. Uma frequência de 1,7. Sim, podemos aproximar a este facto. E um comprimento de onda de 1 metro também não é. Portanto, resposta C. 7. Agora temos aqui um circuito. Com o objetivo de determinar as características de uma pilha, um grupo de alunos montou um circuito elétrico constituído por uma pilha, uma resistência variável e um interruptor. Foram também instalados 2 aparelhos de medida, um voltímetro e um amperímetro. O amperímetro é o Y e o voltímetro é o X, tal como se esquematiza na figura 7. O voltímetro é o aparelho de medida representado por X, claro, porque ele mede a diferença de potencial, ok? E o Y mede a corrente. Ora bem, o voltímetro é o aparelho de medida representado por X, ok? E está instalado em paralelo com a pilha. Portanto, é o A. Vamos então a 7.2 e parece que é a penúltima. A força eletromotriz da pilha pode ser determinada antes da montagem do circuito através de uma única medição direta. Descreva esse procedimento e explica o seu fundamento. Ora bem, a ideia é, portanto, se nós tínhamos aquele circuito, é abri-lo de forma a que a corrente que passa nesta resistência, não é, variável,
seja zero. Ok? O que é que isso vai provocar? Ora bem, ligamos, portanto, os terminais do voltímetro, ok, aos terminais da pilha. Ok? Os terminais da pilha. E modo que fica em paralelo com a pilha, como não há outra maneira. A resistência do voltímetro é muito elevada. Eu não sei o que é que aconteceu aqui, mas isto deu-me aqui um risco e não consigo perceber porquê. Sinceramente, não consigo perceber. Bom, e dá um problema aqui do software que eu estou a usar. A resistência do voltímetro RX é muito elevada comparativamente com a resistência interna. Reparem, como só fica este circuito, o X está em série com o RI. Como ele é muito elevado, ok, em série com o RI, como ele é muito elevado, ok, o RX mais o RI é praticamente o RX. Portanto, aqui não há pelo que a corrente que atravessa o voltímetro é praticamente nula, porque é muito elevada, ok? A resistência, desprezando-se por conseguinte o valor da queda de tensão na resistência interna da pilha. É uma resistência pequenina, uma corrente quase nula, portanto é desprezável. Pelo que o valor da queda de tensão obtido num voltímetro é praticamente igual ao valor da força eletromotriz Epson da pilha. Ou seja, o de X é. Ou seja, o valor que o voltímetro nos vai apresentar nesta condição é o valor da força eletromotriz da pilha. Eu não sei muito bem o que é que aconteceu aqui ao software, mas ficou ali um bocadinho. 7.3. Na tabela seguinte estão registados os valores da diferença de potencial U e da corrente elétrica I, medidos para cada valor da resistência elétrica introduzida no circuito. Cá está. Ora bem, ao traçar o gráfico de U em função de I, os alunos perceberam que um dos pares experimentais não acompanhava a tendência linear dos restantes na determinação das características da pilha. Decidiram eliminar esse par de valores. Apresente as características da pilha com dois algarismos significativos. Atenção aqui, dois algarismos significativos. Ok? Na resposta, identifique o par de valores experimentais que os alunos eliminaram. Apresente a equação da reta de ajuste ao gráfico em função de I para os 5 ensaios considerados. Bom, parece que aqui está tudo bem. Ok, então, bom, vamos ver. Ora, nós sabemos que o gráfico, ok, que traça de U em função do I é uma reta. E se é uma reta, significa que os declives entre cada medição têm que ser mais ou menos aproximados uns dos outros. Okay? Portanto, aquilo que vamos excluir é aquilo que se vai afastar, okay, desse padrão. Okay? Então, o que é que fomos fazer? Aqui foi determinar o declive, okay, entre o par de cada uma das medições acima do primeiro, com o primeiro par. Okay? Estamos sempre com o primeiro par. E, portanto, o declive, o que é o declive? O declive dessa reta portanto, o valor da resistência interna, portanto, da resistência interna da pilha. E, portanto, a resistência interna da pilha será constante. E, portanto, o que é que nós verificamos? Portanto, fizemos o declive, que é a diferença, por exemplo, do par, a diferença entre as ordenadas, cá está, entre as ordenadas, 8,05 da segunda medição, com 8,41 do primeiro ensaio. A dividir pelas abscissas, que é a corrente, que é o valor medido do segundo ensaio, 0,21, menos 0,10, ok? Dá menos 3,27. E vamos fazer isto para os outros ensaios, M2, entre o terceiro e o primeiro, entre o quarto e o primeiro, ok? Entre o quinto e o primeiro, entre o sexto e o primeiro, e obtemos estes valores. É claro que entre o quarto e o primeiro, que é os 6,01, 0,38, o quarto ensaio, nós dá-nos aqui um declive de menos 8,57, que é muito afastado dos outros. Reparem, os outros anda tudo 3, aqui perto, menos 3,77 é quase 4, 4,12 é quase 4, menos 4, aliás, menos 4, e ali menos 3,27. Portanto, este aqui, de facto, é o que está bastante desfasado relativamente aos outros. Não é? Portanto, é este que
de facto, levou a que os alunos escolham este, que é o quarto, ok? Escolham este para eliminar, ok? Para excluir. Portanto, o declive da reta que une o par de pontos do quarto ensaio e do primeiro ensaio apresenta um valor que é menos 8,57, bastante afastado dos demais declives calculados entre as outras, ok? Entre os outros ensaios com o primeiro ensaio. Por esse motivo, o par de valores a eliminar diz respeito ao quarto ensaio, ok? Portanto, vamos eliminar esse. O gráfico caracteriza agora a função, o de I, que é tensão em função da corrente, é uma reta. É uma reta do tipo y igual a mx mais b, em que o m é o declive e o b é a ordenada na origem dessa reta. Portanto, o que é que vamos designar o y? O y vai ser a queda de tensão, ok? O x vai ser a corrente e o m vai ser menos a resistência interna e o b é a força eletromotriz. Portanto, é dado, comparando, é aquilo que nós vamos tentar obter, ok? Portanto, o R é a resistência da pilha, o epsilon é o valor da sua força eletromotriz. Portanto, fazendo agora com aqueles valores que, dos ensaios 1, 2, 3, o 5 e o 6º, ok? Obtemos aqui o resultado da regressão linear. Este ponto A, isto foi feito pelo GeoGebra, no GeoGebra, em que o epsilon é o valor da ordenada, peço desculpa, falta aqui dizer que é da ordenada do ponto A, ok? E é igual a 0, está 8,9, ok? Porque com dois algarismos significativos fazemos a aproximação da 8,9. E cá está, a equação dessa regressão linear é este valor aqui, ok? Menos 4,28. Portanto, o que é que nós concluímos? A equação que traduz a característica da pilha com dois algarismos significativos é dado por, nos dois algarismos significativos é y, portanto é o U, que é igual a menos 4,3i, o x é o i, ok? Mais 8,9. Portanto, esta é a equação da nossa reta, ok? Nós pretendemos obter. O que é o menos 4? O I, o 4,3 é a resistência interna da pilha, 4,3 ohms. E a força eletromotriz é ordenada na origem, que é dada ali pelo ponto A, ou seja, é 8,9 volt. Portanto, nós temos então assim concluído a resolução da minha autoria do exame de Físico-Química fase 1. Eu quero agradecer a atenção que me dispensaram durante este tempo eu irei introduzir futuros vídeos, entre os quais também de matemática. Eu tenho agora feito de Físico-Química, mas também vou introduzir o de matemática. O próximo será o fase 1 do exame de matemática, que irá decorrer no dia 30 de junho de 2022, ok? E também estou a pensar colocar um conjunto de vídeos que será a expressão de uma experiência que eu tive com um aluno do 12º ano que quis se inscrever numa universidade holandesa, que é a TU Delft, ok? No curso de Engenharia Aeronáutica. Eu gostaria de descrever essa experiência porque para o acesso a essa faculdade existem, portanto, várias etapas, e uma delas, que é muito significativa, é um conjunto de exames de matemática e de física, só física, e também de física, que são fundamentais para a inserção, ou para obter uma matrícula temporária nessa universidade, nesse curso. Irei, portanto, apresentar muito brevemente esse conjunto de vídeos que vão resultar da experiência que obtive, e fico muito satisfeito porque, de facto, esse aluno
12º ano, do 12º ano, que não estava preparado, não sabia nada de cálculo diferencial, nem cálculo integral, que são fundamentais até para física, para o exame de física. Ele conseguiu qualificar-se, ok, para esse curso. De facto, eu apoiei-o. Se foge um bocado daquilo que é a matéria ao nível do ensino secundário, grande parte é matéria do ensino secundário, como é óbvio, mas há matéria que já envolve ali um bocadinho um entry-level já no ensino superior. E, portanto, o meu nome é Alexandre de Abreu, o meu e-mail é, okay, o meu e-mail é o Abreu Alex, peço desculpa, mate, tenho, mas mate 61 arroba gmail.com. Se estiverem interessados em me contactar ou por questões, ou podem de facto colocar através deste e-mail. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenha sido muito útil esta resolução e que vos tenha contribuído para um melhor entendimento da matéria e para, enfim, aquilo que será o vosso futuro. Muito obrigado pela vossa atenção e até um próximo vídeo, e agradeço. Muito obrigado.